Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. No vídeo de hoje, pessoal, vamos bater um papo a respeito da infração por avançar o sinal vermelho do semáforo. Neste vídeo eu reuni as principais informações que você precisa saber a respeito desta infração. Então, sem mais delongas, vem comigo! E para quem já acompanha aqui o canal, sabe que eu gosto de fazer um compilado, reunir tudo a respeito de algum tema para melhor facilitar o seu entendimento sobre ele. E assim não vai ser diferente aqui. Veja só. Pessoal, as principais legislações que trataremos aqui neste vídeo: Código de Trânsito Brasileiro, Resolução do CONTRAN 985, que aprova o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, a Resolução 973, que é o Regulamento de Sinalização Viária, a 920, que regulamenta a utilização de sistemas automáticos não metrológicos de fiscalização, a Portaria Denatran, está entre aspas porque hoje não é mais Denatran, é Senatran, Secretaria Nacional de Trânsito, número 16 de 2004, alterada pela 85 de 2014, que ela dispõe sobre os requisitos específicos mínimos dos sistemas automáticos não metrológicos. E também a Portaria do Inmetro, número 492 de 2021, que é atual, a vigente, que aprova os requisitos de avaliação da conformidade para esses sistemas automáticos não metrológicos. E aqui, pessoal, informações gerais a respeito da infração de avançar o sinal vermelho do semáforo. Ela pode ser constatada por agente de trânsito ou por SANMFT. Isso aqui é uma sigla, pessoal, que significa Sistema Automático Não Metrológico de Fiscalização de Trânsito. É aquele popular fotossensor. Pois é, em algum cruzamento pode ter estes equipamentos instalados e sim, eles são eficientes e flagram perfeitamente o cometimento da infração. Quando a fiscalização for exercida por agente, pessoal, é preciso estar posicionado de forma a visualizar primeiro a mudança para o estágio vermelho e em seguida a linha de retenção. De dentro da viatura, só pode ser feita com visão do foco e da linha de retenção. Por exemplo, o agente não pode estar pela via transversal. Fiquem tranquilos que mais adiante vai ter imagens mostrando tudo isso daqui na prática. Quando for por sistema automático não metrológico, tem que registrar no mínimo a identificação do veículo, a placa dele, dia, local e horário da infração, a faixa de travessia de pedestres, mesmo que parcial, ou, na sua inexistência, a linha de retenção da aproximação fiscalizada, e registrar a imagem após o veículo transpor a área de influência dos sensores, estando o foco efetivamente no vermelho. Isso aqui é muito importante, efetivamente no vermelho. Não precisa ter sinalização informando sobre fiscalização eletrônica e nem a presença de autoridade ou agente de trânsito no local em que for fiscalizado por sistema automático não metrológico, fixo ou estático. No auto de infração de trânsito e nas notificações, seja de autuação ou de penalidade, além do disposto no Código de Trânsito Brasileiro e demais legislações complementares, devem conter informação de que a infração foi comprovada por este sistema, além, claro, da identificação e código do equipamento. Agora preste muita atenção porque esse próximo tópico aqui é o que gera muitas dúvidas, não só em condutores que foram autuados por esta infração, mas também por profissionais da área de trânsito. Olha só, o sistema automático não metrológico precisa ter o modelo avaliado pelo Inmetro, porém, não depende de verificação periódica. Por quê? Porque é um equipamento que não realiza medição de nada. Não é, por exemplo, igual ao medidor de velocidade, o popular radar, e nem o etilômetro, que é o popular bafômetro, pois esses equipamentos, sim, eles realizam algum tipo de medição e, por isso, anualmente, precisam ser verificados pelo Inmetro e tem que ter ali uma certificação. Não é o caso dos equipamentos que fiscalizam o avanço do sinal vermelho, porque eles não medem, apenas registram imagens. Agora, o fabricante ele deve possuir um registro ativo junto ao Inmetro e na legislação atual esse registro é válido por tempo indeterminado. E aonde está a confusão dos condutores e também profissionais de trânsito? É que antes havia a obrigatoriedade de renovação desse registro a cada 5 anos. Hoje não tem mais, é por tempo indeterminado. Então a você, meu amigo profissional de trânsito, que pegou uma situação de alguém que foi autuado por avanço do sinal vermelho, não fique se apegando a essa questão de 5 anos. Isso não existe mais. Também não vá procurar se aquele equipamento está aferido pelo Inmetro ou não, porque ele não é aferido. E por último, pessoal, o local dotado de placa que permita livre conversão à direita, não há infração. Então agora eu vou falar para vocês algumas curiosidades a respeito desta infração e ao final nós vamos ver
quando de fato ela se caracteriza. Aqui está um exemplo quando há placa de livre conversão à direita, neste caso aqui, ainda que o semáforo esteja efetivamente no vermelho, aquele condutor que fizer esta conversão, como este exato exemplo aqui, ele não comete nenhuma infração de trânsito. Isso está lá no artigo 44A do Código de Trânsito Brasileiro e também no próprio caput do artigo 208, que é exatamente a infração do avanço do sinal vermelho. Aqui está um trecho da resolução 973 do CONTRAN, que é a que aprova o regulamento de sinalização viária. Em seu volume 5, ela trata exatamente sobre a sinalização semafórica. Aqui nós temos o que significa cada foco de luz do semáforo, vermelho, amarelo e o verde. E aqui nós temos, por exemplo, que o amarelo indica o término do direito de passagem. Então veja, quando aquele cidadão avista o sinal amarelo, significa que não é que ele deve acelerar o veículo e ir embora, como a gente vê muito no dia a dia. Não, ele deve imobilizar o seu veículo. Mas muita atenção, o condutor ele deve parar o veículo salvo se não for possível imobilizá-lo em condições de segurança. Às vezes, ele nota que atrás dele vem um veículo ali muito colado, muito grudado com a traseira dele. Então ele não deve, de modo algum, fazer uma frenagem repentina, pois isso pode causar um sinistro de trânsito. Então, neste caso, mesmo estando no amarelo, ele deve prosseguir, mas em regra, o sinal amarelo significa que o veículo deve ser imobilizado com segurança. E avançar o sinal vermelho na madrugada, será que pode? Pois é. Essa também é uma dúvida muito comum e a respeito desse tema nós temos que considerar o seguinte: se o semáforo estiver em plena operação, ainda que durante a madrugada, sim, ele deve ser obedecido. A única exceção, pessoal, é se este semáforo estiver no amarelo intermitente, que nada mais é do que o amarelo piscante. Em alguns municípios, adota-se esta postura, mas atenção, para isso deve ser obedecido a alguns critérios estabelecidos lá no volume 5 do Regulamento de Sinalização Viária. Não é simplesmente o município chegar e colocar no amarelo piscante. Precisa ver a questão da velocidade da via e vários outros requisitos. Então, se o semáforo estiver no amarelo piscante, não há infração de trânsito do seu avanço. Mas, se ele estiver em plena operação, independentemente do horário, ele deve sim ser obedecido. Caso contrário, este condutor estará sujeito a ser autuado. Alguns municípios criam leis permitindo o avanço por determinado horário, a qual, pessoal, devem ser consideradas como inconstitucionais. E por quê? Porque tanto no Código de Trânsito Brasileiro como em qualquer outra legislação complementar, vocês não vão encontrar previsão de que após determinado horário se permite o avanço do sinal vermelho. E fora isso, pessoal, lá no artigo 22, inciso 11 da Constituição Federal, diz que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. O município tem competência para regulamentar situações de trânsito? Sim, desde que ele não fira o Código de Trânsito Brasileiro e nem resoluções do CONTRAN. Muitos condutores, diante de uma situação como essa, quando avança o sinal vermelho durante a madrugada, eles alegam em recursos de que avançou por temer assaltos ou porque estava dando passagem para veículos de emergência, e a experiência que eu tenho, pelo menos, é que na maioria das vezes não surtem efeito. Uma outra curiosidade, pessoal, é que até este momento, pelo menos em legislação de âmbito nacional, não há regulamentação para se utilizar o temporizador. Eu acho muito importante, eu acho muito legal ter o temporizador, eu acho que auxilia muito, mas saiba que em termos de regulamentação pelo CONTRAN ou pelo Código de Trânsito Brasileiro, até este momento de gravação deste vídeo, outubro de 2023, não há uma regulamentação para a sua utilização, por mais que ele seja utilizado em muitos municípios brasileiros. Agora, isso aqui é muito importante, pessoal. Quando a infração de avanço do sinal vermelho for feita por agente de trânsito, tem que se atentar ao seu posicionamento. Olha só, o agente ele precisa estar posicionado de forma a visualizar a mudança do foco semafórico para o vermelho e o início da passagem do veículo pela linha de retenção. Ele não pode autuar, por exemplo, se ele estiver pela via transversal. Então aqui nesta imagem, vejam que é exatamente a forma como que o agente deve estar posicionado para constatar esta infração. Ele deve primeiro ter a visão aqui do semáforo efetivamente no vermelho e depois ele tem que avistar se o veículo avançou aqui a linha de retenção, que é essa linha branca aqui, ó. Ele não pode, por exemplo, pessoal, estar aqui na via transversal. Olha só, ele está aqui e de repente ele verifica que o semáforo desta via transversal está no verde, então ele supõe que nesta via o semáforo está no vermelho e lá de onde ele está,
ele vai e lavra o auto de infração. Não pode estar errado, ele tem que estar posicionado desta forma aqui. A mesma coisa se ele estiver utilizando de viatura, ele tem que visualizar estas duas coisas. Foco do semáforo no vermelho e também o veículo passando aqui pela linha de retenção. Pessoal, aqui é quando for por sistema automático, ok? Lembrem-se, tanto no auto de infração como na notificação de autuação ou de penalidade, deve constar de que a infração foi comprovada por sistema automático não metrológico de fiscalização. Agora, muito cuidado. Nem todos os órgãos de trânsito encaminham estas notificações com a imagem da constatação da infração. O DENIT, por exemplo, ele chega a enviar, outros órgãos de trânsito chegam a enviar. Mas se você receber uma notificação por avanço de sinal vermelho em que conste que ela foi comprovada por sistema automático não metrológico, é seu direito solicitar, requerer ao órgão de trânsito as imagens que comprovem esta infração. Aqui nós temos um exemplo de uma notificação que consta essa informação e temos aqui o exemplo de uma imagem que está contida no auto de infração. Veja só, temos uma imagem um pouco mais resumida que demonstra o veículo passando aqui sobre a faixa de pedestres e aqui no cantinho uma imagem mais ampliada, onde demonstra que o semáforo estava efetivamente no vermelho e que o veículo tinha avançado a linha de retenção. Sim, precisa registrar exatamente o que está aqui nessa imagem pequenininha. Tem que demonstrar que o veículo avançou a linha de retenção com o foco efetivamente no vermelho. Por exemplo, eu já anulei aqui algumas infrações de trânsito do artigo 208, justamente porque a imagem não demonstrava que o veículo tinha avançado a linha de retenção ou que o semáforo estava efetivamente no vermelho. Sim, por mais que não seja um equipamento metrológico, que não realize uma medição, ele pode estar desconfigurado. Então é muito importante, se não tiver a imagem da notificação, que você solicite junto ao órgão de trânsito. Agora vamos falar das formas de caracterização da infração, pessoal. Primeiramente falando da propriamente dita por avançar o sinal vermelho do semáforo. Ela está prevista lá no artigo 208 do CTB. Ela é de natureza gravíssima, multa de R$ 293,47 e atribui mais 7 pontos ao prontuário da CNH do infrator. Quando que se deve autuar por esta infração? Primeiro, quando o semáforo estiver efetivamente no vermelho, olha só, no início da passagem do veículo pela linha de retenção. Aqui está uma seta, aqui está a linha de retenção. Então, se esse veículo, diante do semáforo efetivamente no vermelho, passou pela linha de retenção e foi embora, está caracterizada a infração. Mas há também uma segunda situação. Mesmo que este veículo não complete o movimento, tendo transposto a linha de retenção na fase vermelha, parando na área de cruzamento ou sobre faixa de pedestres. Neste caso, com o foco efetivamente no vermelho, ele não prosseguiu, mas ficou imobilizado, faixa de pedestres ou cruzamento de vias, ele também deve ser autuado pela infração do artigo 208 do CTB. Mas calma que também há outras infrações possíveis. Se ele passa pela linha de retenção na fase do verde ou do amarelo, igual está aqui o exemplo, ó, verde ou amarelo, ou na direita livre e mudando o sinal para a fase vermelha, ele fica imobilizado sobre a faixa de pedestres, ele também comete infração de trânsito, só que neste caso é do artigo 183 do CTB, que é por parar o veículo sobre faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso, uma infração de natureza média, multa de R$ 130,16, mais 4 pontos do prontuário da CNH. Então percebam que há muita diferença, pessoal. O agente que está fiscalizando esta infração precisa ficar muito atento, pois se o avanço foi com o semáforo vermelho, é uma infração. Se foi com o verde ou amarelo, é outra infração de trânsito. E não acaba por aí, pois nós temos uma outra previsão de que o veículo que passa pela linha de retenção na fase do verde ou do amarelo, mas que fica imobilizado na área de cruzamento de vias, se houver mudança para a fase vermelha, ele também comete uma infração. Só que neste caso é a do artigo 182 em seu inciso 7, que é por parar na área de cruzamento de vias, prejudicando ali aquela circulação. Ela é uma infração também de natureza média, multa de R$ 130,16 e atribui 4 pontos ao prontuário da CNH. E aqui nesta imagem está o exemplo onde está esse X aqui, que jamais o veículo deve permanecer aqui neste local. Bom, pessoal, então é isso. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas aqui eu tentei trazer o máximo de informações possíveis para vocês a respeito desta infração, beleza? E olha só, quero pedir um favor para você. Deixa aqui nos comentários o que você está achando desta metodologia aqui dos vídeos. Você está gostando de eu trazer esse compilado da legislação
e através de imagens simplificar para você o entendimento sobre a matéria? Escreve aqui para mim, ó, deixa o seu comentário que vai ser muito importante para que eu decida como eu devo fazer os meus próximos vídeos. E eu agradeço a você que me assistiu até aqui. Eu peço que se você gostou desse conteúdo, que você deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações. Me segue também, ó, nas outras redes sociais. Por lá o conteúdo é diário, seja no feed, seja no story. Dicas, orientações sobre os mais variados temas do direito de trânsito. Deixo aqui o meu grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!